Bem, hoje nós continuamos o capítulo 6 sobre a vida na erraticidade e temos agora alguns conceitos novos a discutir. Quando já falamos um pouquinho sobre a definição da nossa vida espiritual através da nossa condição evolutiva e onde nós estaremos à frente daquilo que o nosso íntimo realmente diz, da verdade interna que cada um de nós carrega, onde encontraremos lá a continuidade do que somos, não nos padrões materiais, nos status sociais, nas condições de conquista aqui do percurso de trabalho, estudo, mas na caminhada realmente de aprimoramento da nossa reforma interna, dos nossos valores éticos, da nossa formação íntima de melhora e aprimoramento. E nós encontraremos lá os ambientes que vibram conforme nosso espírito e os familiares, amigos espirituais, aqueles que sintonizam com esta frequência de pensamento que nós temos, que nós estaremos lá reunidos. Um ponto que na última aula não concluí sobre se nós temos condição de lembrar das etapas anteriores. Desculpa, vocês sempre me pedem, né? A página que eu estou entrando na relação simpática e antipática entre os espíritos, e hoje nós falaremos das homenagens aos irmãos que chegam na espiritualidade. E uma pergunta importante que nos fala sobre a lembrança das vidas pretéritas quando nós desencarnamos. Ou seja, nós quando desencarnamos imaginamos que temos uma única família de pais, parentes dessa encarnação, e nós estaremos encontrando eles lá ao desencarnar. Na verdade, nós sabemos que os nossos parentes familiares aqui na Terra são laços materiais que podem ou não representarem vínculos familiares na espiritualidade. Ou seja, os irmãos que me acompanham aqui pelos laços de paternidade, de irmandade, de cônjuges, não necessariamente representam a nossa família verdadeira espiritual. Muitos de nós estamos reunidos aqui em famílias para ajustes de aprimoramento e reforma e auxílio para que cada elemento contribua com a reforma e evolução do grupo, de grupos menores, para que ao longo da existência esses grupos se ampliem e o nosso amor saia do meio familiar, atinja outros pontos até termos o que o Pai espera de nós, que é o amor universal. Então, tudo que nós estamos passando são exercícios, são experiências para o amor verdadeiro que o Cristo já conquistava, que é o amor por todos os semelhantes, independente dos elos que nos unem aqui na Terra. Então, o Pai nos dá essa oportunidade de termos a experiência aqui unidos com filhos, irmãos, primos, pais, tios, mas na verdade isto é um exercício, porque ainda não conseguimos amar a todos como amamos aqueles que estão dentro da nossa casa. Nós priorizamos aqueles que estão ao nosso lado na vida encarnada, e o Pai nos dá esse exercício de, ao longo das existências, ampliar este convívio com novos irmãos, com novas encarnações, onde teremos outros filhos, outros companheiros e companheiras, outros pais, para que o exercício do amor seja desenvolvido. E quando nós desencarnamos, nós pensamos assim, então eu terei vários pais, vários filhos. Quando nós vamos à espiritualidade, quando nós chegamos à espiritualidade, este parentesco da Terra, ele perde um pouco o sentido no espírito mais esclarecido, porque ele compreende
que os laços que nos unem aqui na Terra são uma experiência de desenvolvimento e despertar de amor, que trará à vida espiritual o encontro daqueles que realmente sintonizam conosco e são os nossos verdadeiros familiares, que podem ser ou não temporariamente os que estão na Terra. E como isso vai ampliando dentro da nossa percepção espiritual. De acordo com a nossa evolução, nós vamos compreendendo cada vez mais que não importa se o meu filho hoje foi numa encarnação pretérita, meu irmão, meu tio, meu pai, não importa. Com a nossa evolução, nós começamos a compreender que todos os elos na Terra, eles vão afinizando, vão aprimorando o amor por estes semelhantes. Então, é claro que ao longo das encarnações, esses grupos, tendem a encarnar juntos para a sua maturação, e onde, sempre dentro das famílias, assim como na Terra, existe uma diversidade grande das frequências espirituais para que os mais evoluídos desenvolvam o espírito, a reforma dos menos desenvolvidos, e aqueles que estão mais desenvolvidos tenham o despertar da caridade, da humildade, da resignação e do trabalho necessário de humildade, que é o ponto básico do nosso princípio de evolução. Então, quando nós pensamos do que o que recordamos quando desencarnamos, quanto mais evoluímos, mais lembramos aqueles que nos foram importantes nas encarnações passadas e aqueles que representaram papéis aqui no modelo familiar na nossa existência, que permanecem na nossa existência espiritual. Então, nós vamos lá realmente ancorando em famílias o exercício daqueles que viveram conosco na Terra, em algum momento como filho, em algum momento como companheiro, companheira, em algum momento como irmão, não importa o papel que assumimos na Terra. Nós temos aqui na Terra ainda, pela nossa primitividade de evolução, a ideia de que nossos filhos são nossa posse, né? A ideia de que nossos cônjuges são nossa propriedade. E quando nós estudamos a espiritualidade, quando nós despertamos o nosso ser interno, a nossa consciência espiritual, nós percebemos que essas posses temporárias, essa ideia de domínio familiar, é uma grande ilusão ao espírito. É uma grande ilusão acharmos que nós vamos estar presos sempre a este grupo e que ele necessariamente terá que nos acompanhar em todos os momentos. É claro que, ao longo das nossas experiências encarnatórias, esses laços vão se afinizando, vão se aprimorando, e a tendência é que na vida espiritual a gente tenha o encontro de todos. Vocês estão conseguindo? Vocês estão... Tinha travado. Tinha travado. Está travando. Obrigada, querida. Então, ao longo das nossas encarnações, nós vamos ampliando o afeto e o amor pelos irmãos das nossas encarnações, e quando nós estivermos mais desenvolvidos, nós vamos perceber que estes irmãos que fizeram parte das diferentes famílias na Terra estarão unidos a nós ao longo da nossa evolução. Então, nós estaremos exercitando a cada período laços de família, terrenos, que despertarão laços espirituais. Então, o que nós vamos lembrar? Quando nós desencarnamos, a tendência é lembrarmos das encarnações mais próximas, da última encarnação.
Geralmente, nós nos recordamos das situações e das experiências da última encarnação. Os fatos que nós lembramos também, geralmente associados aos fatos da última encarnação, mas aos fatos que realmente têm um significado para o espírito. Então, as coisas da matéria, as lembranças corriqueiras da matéria, elas não serão tão necessárias e tão importantes na nossa vida espiritual. O que nós levaríamos? Os afetos, os vínculos, as experiências de reforma, as conquistas desenvolvidas no âmbito espiritual. A nossa percepção, a nossa observação na vida espiritual vai diferir muito do que nós achamos importante para as nossas conquistas aqui na Terra. Então, quando nós pensamos em lembranças familiares e lembranças do que nós passamos, o que vai ficar para nós? O que é importante de acordo com a minha maturação espiritual? Não é? Se para mim os valores morais são importantes, eu vou me afinizar, eu vou lembrar das vivências importantes na seara, das obras realizadas. Se a minha lembrança, a minha importância de estar na frequência da Terra ainda é só o apego material, o que eu vou me lembrar? Vou me lembrar das coisas materiais. Mas quando nós despertamos no plano espiritual, quando nós já temos um certo esclarecimento de consciência espiritual, a nossa busca de lembrança, o nosso foco de pensamento vai estar associado o que realmente foi importante nesta encarnação. Não se eu fui filha, ou esposa, ou irmã de determinado espírito, mas os laços que me unem ao amor e à verdade em relação a essas pessoas representa na vida espiritual. Ou seja, nós temos aqui papéis que nós desenvolvemos, mas na espiritualidade, a família espiritual se reúne sem esta preocupação de quais papéis assumimos na vida terrena, onde o filho pode ser um pai na vida espiritual, de acordo com a sua maturação, o filho lá pode ser um grande orientador de um pai aqui na Terra. Então, o que vai definir estes laços e esse encontro, o que vai definir essas lembranças, o que vão definir essas lembranças são o que elas realmente importam ao espírito desperto, ao espírito esclarecido, que entende que os valores da Terra nada representarão ao espírito. Não terão nenhuma alteração na vida do espírito, a cidade onde eu vivi, ou, desculpa que está aqui apagando, está com problema na transmissão e na luz. Eu acho que é aqui na tomada. Então, o que vai ser importante para nós? Será que vai ser importante a rua que eu morei, ou as cidades que eu visitei? O espírito levará lá ao seu despertar as emoções e os pensamentos internos. Por isso que o nosso estudo de evangelho, o nosso estudo de aprimoramento espiritual é tão necessário, porque a nossa condição de encontro, de realização na pátria espiritual só estará baseada naquilo que o nosso interno vibra e representa. Então, quais são os meus valores hoje? Qual é a minha consciência de mundo, de existência hoje? É o usurpar, é o sobressair, é o se dar bem, viver com condições materiais satisfatórias, ou eu entendo a vida material como um instrumento necessário à execução da minha reforma espiritual, ou eu estarei no desencarne presa às vibrações e lembranças materializadas da minha existência.
se eu passo uma vida voltada ao vício, ao impulso, ao ódio, aos prazeres mundanos, a minha lembrança ao desencarnar, por mais que ao desencarnar eu perceba que a matéria deixa para trás e se abre um novo panorama, quais serão minhas lembranças? Onde o meu pensamento está, eu estarei. Assim será também para os espíritos esclarecidos. Então, alguns lembrarão da farra, do prazer, do ódio, e os outros lembrarão das realizações que o aprimoraram, dos estudos realizados para o auxílio da humanidade, as realizações familiares que levaram os espíritos a se aprimorarem, aos erros ultrapassados e reformados em conquistas de melhora. Então, quando nós pensamos em lembranças ao desencarnarmos, nós temos que ter claro que é o espírito que hoje já não vê a matéria sobrepor a ética, o equilíbrio e o respeito a si e ao próximo, esse espírito já conquista uma condição de perceber que os seus familiares são espíritos companheiros na jornada de evolução. Nós precisamos, ao longo desta existência e de todas as existências encarnatórias, exercitar o nosso desapego em todas as situações materiais, o saber viver sem as situações materiais e sem o ciúme e posse daqueles que amamos. O desapego espiritual também passa, o desapego para o aprimoramento espiritual passa também pelo desapego daqueles que julgamos ser nossos, por serem nossos parentes diretamente ligados nesta encarnação. Então, a família espiritual, ela vai se ampliando a cada encarnação, e onde nós estaremos lá unidos a vários espíritos que amamos, e que nós falaremos, nossa, em determinado momento, o seu papel foi ser o meu genitor, o meu filho, o meu primo, o meu orientador, o meu aluno. E vai ser muito lindo percebermos que esses papéis se modificarão ao longo das existências para que todos tenham as experiências necessárias em relação aos seus irmãos. Isto nós vamos lembrar imediatamente? Não. Quando nós desencarnamos, de acordo com a condição evolutiva de consciência e clareza espiritual, cada um tem um tempo de lembrança, de início de lembrança das encarnações. Alguns não conseguem nem entender o que aconteceu, onde estava, como se fosse uma vida totalmente nova, porque a condição de vibração é tão terrena, é tão materializada, que para ele rompe uma etapa na Terra, mas ele permanece na mesma etapa ali, como um ser espiritual, vibrando nas faixas materiais. Então, quais as lembranças? A vida corpórea. A vida corpórea exterior e as sensações de sofrimento que nós temos na Terra. Insegurança, cansaço emocional, apegos materiais, e ao espírito esclarecido. Alguns nem adormecem ao desencarnar, nem passam por esse período de perturbação espiritual, como nós chamamos, onde geralmente nós dormimos um pouquinho quando desencarnamos. Os nossos protetores nos desacordam para que as emoções dos familiares não interfiram no nosso equilíbrio, para que não haja um sofrimento maior para nós, esse momento do separar, da perda visual, material, a morte física. Então, geralmente, os espíritos protetores nos adormecem e nos acordam muito rápido, se estamos já em condições espirituais de entender o que está acontecendo, onde
percebemos rapidamente o ocorrido e passamos a entender a vida espiritual. Tudo vai depender, não só de estarmos estudando aqui, porque irmãos que nunca estudaram podem ter um despertar muito maior que o nosso. O que vai determinar o despertar espiritual na consciência pós-matéria será a condição evolutiva moral de cada um de nós. É claro que estudar, saber o que vai acontecer é muito bom, porque nos ajuda muito, mas não define, o fato de sabermos o que vai acontecer não define que a nossa passagem seja dessa forma. Nossa passagem vai ser exatamente em relação à nossa condição moral, à nossa vibração de pensamento, o meu ser interno, o quanto ele está expandido ou o quanto ele está escondido, o quanto ele está apagado, o quanto a centelha divina ainda está embrutecida dentro de mim, ou o quanto ela está aberta. Alguns despertam quase que imediatamente e participam de tudo que está ocorrendo na Terra simultaneamente ao que estão recebendo na parte espiritual. Aí neste capítulo nós temos a situação de antipatias e vínculos, como eu estava falando dos vínculos, né, familiares. E neste despertar, algo que é muito importante, que nós, na Seara, trabalhamos também, para que essa situação pós-encarne seja amenizada em alguns irmãos, onde, tanto nos laços de amor, os laços de vingança, que permanecem após a encarnação, podem trazer problemáticas infinitas ao ser que desencarna. Então, pela discórdia, pela mágoa, pela revolta, pela vingança, o meu encontro com a espiritualidade pode ocorrer na busca deste irmão que eu não tenho afinidade, deste irmão que eu não amo, que eu não respeito e que eu quero vingança. Esse despertar pode ocorrer para que eu foque o meu pensamento e leve a minha jornada, o meu período espiritual atrás destes irmãos, aos quais eu acredito poder vingar. São os casos de obsessão, que nós chamamos, e que os tratamentos espirituais podem muito ajudar, onde as preces e orações podem ajudar para que haja o despertar do perdão e do amor entre esses irmãos. Com o tempo, haverá o reparo, mas depende do despertar de amor e perdão de ambos, não é? Então, assim como nas famílias, nós encontramos as famílias que vão sendo ampliadas, esses irmãos que nós encontramos na espiritualidade, que nós lembramos os papéis que representaram nas nossas existências, de uma condição de clareza absoluta, até uma condição onde esses irmãos não conseguem lembrar de mais nada, somente daqueles aos quais eles não amam, aqueles aos quais eles buscam o revide. Eles se tornam atormentados por esses pensamentos e por essas perseguições, entre aspas, na busca de tentar vingar o ser encarnado ou até mesmo desencarnado. Tá bom? Então, nessas relações de simpatia e antipatia, nós vamos estar sempre lembrando aquilo que nós somos. Se eu tenho amor, eu vou encontrar os que eu amo. Se eu tenho ódio, eu vou encontrar aqueles que eu ainda não consegui amar. Tá certo? Então, essas são as lembranças iniciais da nossa vida espiritual. E onde aí vem um tema importante sobre as cerimônias
materializadas aqui, do corpo encarnado, nosso sepultamento, o nosso desligamento. Como ocorre? O que acontece? Como o espírito que desencarnou entende essa situação? Ele vê. Nós podemos dizer que os casos são muito variados. Nem todos os espíritos percorrem a mesma situação ao desencarnar. Como nós falamos aqui, alguns despertam rapidamente, outros demoram mais tempo para despertar. Alguns são despertados pela espiritualidade para visualizar as cerimônias, onde há o quê? Oração. Vibração de amor. Vibração de vontade de que este espírito que desencarnou seja ancorado pela espiritualidade, por Deus, e não importa o termo utilizado das diferentes religiões, mas é muito comum o espírito ser despertado para visualizar as emanações de luz que aqueles que o amam na vida material trazem a este irmão. Muitas vezes ele é despertado para esta vivência e em seguida ele é desligado novamente para os tratamentos e para o refazimento na chegada da parte espiritual. Então, o que ele vai ver? Ele não vai estar preocupado com o seu corpo. Por que ele não vai estar preocupado com o seu corpo, o espírito mais esclarecido? Porque ele se sente vivo na vida espiritual. Ele percebe que aquilo não representa absolutamente nada a sua condição presente, porque ele está pensando, sentindo, se vendo materialmente na quarta, quinta dimensão, se vendo com um corpo, com vestimenta, ao lado de pessoas materialmente apresentadas, na vibração que ele está, e ele olha aquele corpo no sepultamento ou desencarnado com pouca preocupação. Como um corpo que ali está, que foi instrumento do seu ser, mas que aquilo não tem mais vínculo, não representa nada. Aqueles irmãos que tiveram a experiência do desdobramento, ou seja, a expansão áurica espiritual enquanto encarnado, percebem que ao voltar eles têm a convicta certeza, né, a certeza ali total de que aquele corpo realmente é um instrumento, que o nosso ser vai muito além do corpo material. Então, ao ser esclarecido, ver o sepultamento não o assusta, porque ele entende que aquele corpo é realmente um corpo utilizado na vida terrena, porque ele está vivo, ele não está morto, ele está ali sentindo tudo, ele está vendo que aquele corpo é um corpo animalizado mesmo, que nada representa mais para ele. Porque ele pensa, ele se vê, ele sente, ele vê as pessoas, ele vê a cidade, ele vê a colônia, ele vê o hospital, ele vê, enfim, ele vê o seu entorno. Então, o espírito esclarecido geralmente é convidado a visualizar as emanações de oração e amor. Por isso, é imprescindível que, ao desencarnar o ser que nós amamos, nós foquemos na prece, na corrente de doação, na amorosidade, nas boas palavras, para que o sepultamento não seja um encontro social e aquele espírito que desencarna perceber ali, né, que o que realmente ele teria que receber, que são vibrações de amor e luz, tá ali uma confusão, um burburinho, né? Então, que a gente tenha essa consciência de que nos sepultamentos nós precisamos ter o nosso pensamento elevado ao alto. E o irmão desencarnado fica feliz porque ele percebe o amor, a homenagem, o carinho. Ele entende, assim, a importância dos sentimentos das pessoas em relação a ele. Por quê? Porque ao estar desencarnado,
a percepção da emanação de energia das pessoas vai ser muito mais nítida do que quando ele estava na Terra. Ele vai sentir exatamente o que cada um realmente sente por ele. Pode haver uma decepção? Pode. Mas os mentores estão ali para nos equilibrar e para nos ajudar a visualizar e sentir aquilo que é possível para nós naquele momento. Tá? Isso se estende ao Dia de Finados, que também tem esse capítulo, onde eles perguntam qual a importância do espírito no Dia de Finados ir ao sepultamento, ir ao cemitério. O que vale ao ser desencarnado é a emanação de sentimentos de amor. Se está no cemitério, se está no sepultamento, no velório, se está... Não importa, a pessoa pode estar em casa emanando amor àquele espírito que foi. Então, é isto que fica para o espírito esclarecido. Né? Uma reunião onde ele recebe as vibrações de amor e de prece e se felicita por começar uma nova etapa com tanta emanação de amor. E aqueles que se tornam muito apegados à matéria, à vaidade, ao orgulho, ao materialismo, será que é este o sentimento que eles sentem ao desencarnar? Aqueles onde a matéria prioriza e sublima toda a espiritualidade? Como será esse momento? Esse momento se torna mais difícil, não é? Se torna o medo de se separar da matéria. Se torna a vontade de retornar ao corpo. Se torna a não compreensão da existência extracorpórea. Então, na nossa condição evolutiva, no planeta de expiação e prova já mudando para uma fase de regeneração, espera-se que todos nós tenhamos já uma consciência de que aquele corpo material, nós não precisamos voltar a agarrá-lo, porque nós estamos vivos, numa expressão material na dimensão que estamos, que aquele corpo realmente fez parte da terceira dimensão, com instintos muito mais primitivos, e onde aquele corpo, ao desencarnarmos, os espíritos esclarecidos, sentem um alívio tão grande de deixar o peso do corpo animal, do corpo animalizado, é um alívio tão grande. É como uma, vamos dizer assim, uma armadura pesada. Porque a vibração do corpo material, da energia vital, da Terra, é densa. E o espírito, quando ele se vê sem aquela carcaça, ele se sente aliviado. Especialmente os irmãos que traziam corpos doentes, corpos cansados, corpos já maduros. Então, o espírito que tem uma fé no alto, que tem uma fé no Cristo, que tem uma fé em Deus, que confia que a vida é além da matéria, ele sente alívio. Então, esse desespero de estar junto ao corpo, como nós lemos em muitas literaturas, existe. É muito triste vermos que muitos irmãos até acompanham a decomposição do próprio corpo material. Porque não conseguem aceitar nada além dos vícios do corpo e da matéria aqui corpórea. Então, a espiritualidade nos convida o tempo inteiro para sermos ajudados quando desencarnamos. Nós teremos ajuda sempre, independe da condição evolutiva. Esses irmãos que visualizam essas cenas difíceis, eles foram convidados ao auxílio, mas negam. Porque todos que desencarnam são convidados a serem auxiliados pelas falanges corristas, pelas falanges de Pasteur, André Luiz, todos, recebendo medicamentos, tratamentos, amor,
companhia de familiares espirituais que os amam, mas eles negam. Eles querem a vida da matéria. Eles querem os vícios. Eles querem o corpo animalizado e tudo que este corpo representa. Então, quando nós vamos nos desapegando, nós vamos visualizar a cerimônia, não precisamos necessariamente ver a cerimônia, mas sentir a emanação de amor, não é? Então, nos trabalhos espirituais da Seara, e quando nós pensamos nos irmãos que foram, quando nós iremos também, o que nós vamos querer? Prece. A vontade de que nós sejamos ali ancorados pelo divino. Divino representado em suas falanges, em seus irmãos, em seus seres espirituais. Então façamos isso quando irmãos nos deixam. Vamos buscar a emanação de muito amor e luz, tendo a certeza de que não há separação, tendo certeza que eles estão pensando, vibrando, atuando, que eles possuem um corpo, que eles estão ancorados. E o desespero nesses momentos altera o espírito? Muitas vezes sim. É claro que quando nós perdemos alguém, nós ficamos tristes, nós sofremos. Mas a revolta, a inconformidade muito longa, não superar esse período, pode trazer vibrações ao irmão que desencarnou de sofrimento. Então nós precisamos lutar internamente para entender que a vida eterna tem ciclos. Ciclo no animal, no corpo animal, ciclo sem o corpo animalizado. E vai, um pouquinho cada lado. Estamos vivos, não há morte. A partir do momento que a mônada sagrada nos gerou, não deixaremos de existir, nunca mais. Então é uma ilusão, a morte é uma ilusão, não há morte. Não existe morte. Então, como fala esse capítulo, qual é a importância? Agora, pense nos espíritos extremamente materializados. Como eles querem o ritual do sepultamento? Com muitas honras, com muitos cortejos. Se eu sou uma pessoa muito vaidosa, extremamente vaidosa, poderosa, vamos imaginar que eu seja um general, uma pessoa que tem assim, muito poder, muitos rituais de mando. Se eu desencarno nessa faixa de vibração, de mando, de domínio, de materialidade, do importante ao exterior, o que eu vou querer no meu funeral? Trombetas, cortejos. Nós vamos esperar no nosso sepultamento aquilo que nós somos. Agora, para não ficarmos preocupados, porque eu tenho certeza que tem gente preocupada ouvindo isso e pensando, como eu vou encarar isso? Esse período de perturbação espiritual é o período que nós dormimos e somos tratados. Então, no momento que o corpo falece, nós somos desligados. Os fios são rompidos para que nós não soframos, que a gente não sofra. Os fios que ligam o corpo ao espírito. Nós dormimos. A espiritualidade nos desperta para receber as emanações de amor nesses momentos. E voltamos a dormir. E ao despertarmos, estaremos melhor. Porque já passou o funeral, já passou a missa, já passou essa fase difícil que a família está. Né? Já melhorou um pouco. Aí nós vamos despertando. Mas somos acordados para ver as coisas bonitas. Mas também aqueles que se apegaram somente aos valores da matéria, seremos acordados também para ver o que isso representa. Então, nós não precisamos temer nada, porque nós teremos o que nós somos. Então, se eu quero a luz, a reforma, é isso que a espiritualidade vai me mostrar.
as orações, as bênçãos, as emanações de amor. E uma coisa linda que acontece ao desencarnarmos é sermos recebidos na pátria espiritual por todos aqueles que nós ajudamos, por todos aqueles que são nossos familiares e amigos espirituais. Então, tudo aquilo que nós realizamos, e os irmãos que estão lá irão nos receber. Então, que o nosso cortejo lá seja muito maior do que o nosso cortejo aqui. Porque lá nós teremos todos aqueles que nós amamos, que nós ajudamos, que nós contribuímos, que nós estendemos a nossa mão, que nós perdoamos, estarão lá nos recebendo. Tá bom? Quando existe uma passagem como aconteceu agora nesse terremoto lá no exterior, que desencarnam 50 mil pessoas, como é que é o procedimento do plano espiritual assim? A mesma coisa, Mar. Não importa a quantidade, não importa a quantidade. Todos serão recebidos da mesma maneira. A pátria espiritual já sabe o número de desencarnados, já se desloca. As falanges, antes da gente desencarnar, a falange já se desloca à nossa casa, ao nosso hospital, onde a gente for. A falange já vai ao encontro. A equipe, Jesus designou, o Cristo designou a José, a falange do tratamento de desencarne. Então, o que é isso? Marina vai desencarnar hoje. Hoje, antes de eu desencarnar, a falange, chefiada por nosso irmão José, já está ao meu lado. Mesmo que sejam 50 mil? Não importa. As falanges espirituais são infinitas. Existem muito mais irmãos espirituais do que encarnados. Não importa, as falanges são imensas, estão todos lá recebendo um a um. Ninguém será esquecido. Agora, o que a gente sabe que é um karma coletivo, quando há mortes assim, né, e 50 mil pessoas, o terremoto nessa proporção, nós sabemos que é um resgate coletivo, todos esses irmãos estão ligados a alguma energia que os levou a esse momento, a esse local, a esta encarnação, passarem por esse desencarne coletivo, por algum motivo karmático, tá? Então, a gente sabe que não foi à toa, quem estava lá precisava desencarnar, ninguém morre na véspera, só no suicídio. Nós sabemos que nós fomos ali ancorados no momento do desencarne, todos eles estão sendo ancorados, e as nossas preces, quando nós fazemos, é para que esses irmãos recebam as vibrações de amor, porque eles vão ser acordados para ver a humanidade orando por eles, a humanidade emanando amor. Então, se não teve um familiar orando, a humanidade está orando, e eles vão receber isso que nós estávamos falando sobre o sepultamento. Eles vão receber o amor da humanidade a eles. Isso é muito ancorador, muito, e auxilia nos tratamentos que eles precisam realizar. Tá bom?